Mais alguém? Se não, eu ia convidar as crianças para sair, mas parece que elas já foram, né? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça. Conecte-se com Deus. Continue, né? Durante o louvor nós já fizemos isso, desde a oração inicial até agora. Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela noite que passou, que findou a semana, e também, Senhor, pela manhã que o Senhor já nos deu neste primeiro dia desta semana, Pai. Agradecemos, Pai, por tudo que passou na semana anterior e agora entregamos ao Senhor as nossas vidas, entregamos ao Senhor os nossos corações, entregamos ao Senhor, Pai, os dias que estão pela frente. Não sabemos quantos são e quantos e como eles serão, Pai. O que nós sabemos é que o Senhor já os conhece, o Senhor já está lá. Por isso nós confiamos as nossas vidas a Ti e pedimos, Pai, que o Senhor tome de conta e faça a Tua vontade em nós e através de nós. E abençoe este momento agora de meditação na Tua palavra, tanto para nós que estamos aqui no templo, como também, Senhor, para as crianças que também estarão meditando na Tua santa palavra, na Tua santa lei, Deus. Que possamos todos aprender mais de Ti e tomarmos decisões que agradem ao Senhor, pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Queria que você imaginasse a seguinte situação. Há muito tempo atrás, o povo de Deus é cercado por um exército inimigo. Era algo que os povos faziam muito naquela época. Para conquistar outro povo, eles cercavam esse povo. E o cerco durou tanto, mas durou tanto, que o povo de Deus, dentro da cidade, começou a passar fome. E a fome que eles começaram a passar era tão grande, mas tão grande, que se começou a vender fezes de pombo por prata. Fezes de pombo era vendida por prata, para que as pessoas pudessem comer. Certo dia o rei do povo de Deus estava andando dentro da cidade, perto do muro, quando de repente ele escuta um grito de uma mulher. E a mulher está pedindo ajuda. E ele pergunta: se Deus não te ajuda, quem sou eu para te ajudar? Mas me diga o que é, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade? E a mulher diz: é porque eu e essa mulher fizemos um acordo. Nós combinamos que num dia nós devoraríamos o meu filho e no dia seguinte nós iríamos devorar o filho dela. Então ontem nós cozinhamos o meu filho e nós comemos o meu filho. Mas hoje, quando eu fui perguntar a ela pelo filho dela, ela escondeu, rei, o filho dela. Nesse momento o rei rasgou as suas vestes de tanta tristeza diante de uma situação como essa. Imagine uma mãe ter que comer as carnes do seu próprio filho. E essa não é uma história fictícia, é uma história real que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento. Está descrito lá em 2 Reis, capítulo 6. E o que é interessante, irmãos, é que Deus já havia avisado para o seu povo que isso ia acontecer. E Deus não apenas avisou que isso ia acontecer, Deus disse por que isso aconteceria. E é sobre o motivo de uma situação triste como essa que eu quero meditar com você nessa manhã. Sabe por quê? Porque esse motivo também pode estar no meu coração e no teu coração. Eu não digo uma situação triste como essa, mas muitas vezes o motivo que levou a essa situação pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Eu sei que vocês já sabem, mas Gabriel.
Vai ficar aqui ou na salinha? Deuteronômio, capítulo 28, quinto livro da Bíblia. Esse capítulo, irmãos, na maior parte dele, ele consiste de motivos pelos quais Deus avisa que poderia disciplinar o seu povo. Deuteronômio 28 começa com bênçãos. Deus prometendo bênçãos a quem obedecesse, quando entrasse na terra prometida. Porém, a partir do verso 15, Deus começa a dar avisos de que poderia disciplinar o seu povo, dependendo de como o seu povo reagisse daqui para frente. Por exemplo, nos versos 14 até o 46, nós temos o primeiro aviso de Deus. Deus avisa que se o seu povo não obedecesse de forma integral, ou seja, em todas as áreas da sua vida, Deus os disciplinaria. Deus disciplinaria, porque, irmãos, Deus é um Deus que avisa. E olha como é bom isso, né? Como é bom nós termos um Deus que nos adverte primeiro, nós temos um Deus que nos avisa antes. Olha, não vá por esse caminho, porque se você for, eu vou ter que disciplinar você, eu vou ter que castigar você. Deus é esse tipo de pai. É um pai que avisa primeiro, é um pai que adverte primeiro. E aí, o primeiro aviso que Deus dá é: se vocês, falando para o povo de Israel do Antigo Testamento, se vocês não me obedecerem em tudo, porque nós temos essa mania, né, de querer obedecer em quase tudo, mas tem aquela área que, não, Senhor, essa área aqui é minha, esse compartimento aqui é meu, não mexe não, Senhor, deixa comigo. Deus diz: não, eu quero que você me obedeça em tudo, em todas as áreas, porque se vocês não me obedecerem no futuro, eu vou disciplinar vocês. Na verdade, a Bíblia vai citar uma palavra mais forte, que é maldição. Ele vai amaldiçoar. Trazendo para nós hoje, ele é um pai que nos disciplina. O Novo Testamento não fala tanto em maldição para o crente, mas fala de disciplina do Senhor. Já agora, nos versos que nós vamos meditar hoje, versos 47 a 57, Deus dá o segundo aviso. Deus faz a segunda promessa. Que promessa é essa? Deus avisa que se o seu povo não servir com alegria, ele os disciplinará. Deus avisa que se o seu povo não servisse com alegria, ele os disciplinaria. Olha o verso 47. Porquanto Deus, através de Moisés, inspirado por Deus, diz: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Aí ele vai dizer o que vai acontecer. Porque você não serviu ao Senhor, como? Com alegria, bondade de coração, apesar da abundância de tudo na sua vida, aí a disciplina vai vir. Irmãos, do que é que esse versículo está falando aqui? Esse versículo está falando de algo estranho, mas que muitas vezes acontece na nossa vida, quando nós experimentamos a abundância de Deus. O que é, pastor? Que é estranho e que muitas vezes acontece? Nós paramos de servir ao Senhor. Nós paramos de servir ao Senhor em tempos de calmaria. Nós paramos de servir ao Senhor em tempos de prosperidade, em tempos de resposta de oração. Isso é estranho. Por quê? O que é que deveria acontecer? Se eu estou pedindo algo a Deus, se eu estou buscando algo de Deus, e Deus me concede, o que é que deveria acontecer? Era eu parar de servir a Deus? Era eu deixar de servir a Deus? Não.
Mas muitas vezes é o que acontece. Nós paramos de servir ao Senhor. Ou então, nós servimos. Mas nós servimos sem ânimo. Nós servimos sem alegria. Nós servimos sem gratidão no nosso coração. Quando deveria ser o contrário. Agora que Deus está me abençoando, agora que eu vou servir a Ele, ainda mais. Agora que eu vou buscar a Deus, Ele curou a minha doença, Ele abriu a porta, Ele deu uma resposta de oração. Ah, Senhor, agora em gratidão, eu já estava servindo na peleja. Eu já estava servindo na dificuldade. Mas agora que o Senhor agiu na minha vida, como é que eu vou me esquecer do Senhor? Agora que eu vou te servir ainda mais. Mas, irmãos, muitas vezes é o contrário. Muitas vezes a prosperidade esfria o crente. O momento de calmaria esfria o crente. O momento de bênção afasta o crente de Deus. Quantas pessoas nós não conhecemos, que na época da dificuldade, está buscando a Deus, está buscando a palavra, está em oração, mas aí recebe a resposta, e aí a pessoa se esquece de Deus, se afasta dos caminhos de Deus, não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para servir ao Senhor. E aí Deus sabe. Deus sabe. E é por isso que tem bênção que não chega. Mas por que eu estou orando tanto a Deus, estou pedindo tanto a Deus e a bênção não chega? Porque Ele sabe o que vai acontecer quando chegar. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Então quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Então decide que mesmo que a bênção chegue, você vai continuar servindo ao Senhor. Não, na verdade, diga para Deus: Senhor, quando a bênção chegar, eu não vou te servir menos, eu vou te servir mais do que eu estou servindo agora, Senhor. Pode mandar a bênção, eu estou preparado para ela. Bênção nenhuma vai me afastar do Senhor. Porque, irmãos, Deus pode reter algo na nossa vida, porque Ele sabe como nós vamos reagir quando chegar. E aí, sabendo disso, Deus usa Moisés para avisar o seu povo, dizendo: se essa for a atitude de vocês, eu vou disciplinar vocês. Deus está falando aqui do futuro. Se no futuro vocês pararem de me servir com alegria, sorriso no rosto, mesmo eu abençoando vocês, olha o que eu vou fazer com vocês. Olha o aviso que Deus deu, irmãos. Versos 48 em diante. Palavras pesadas aqui, viu? Deuteronômio 47, ou 28 e 48. Primeiro Deus fala o motivo pelo qual Ele disciplinaria o seu povo. E agora a partir do 48 Ele fala como Ele disciplinaria o seu povo. 48 diz assim: assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, tinha abundância, não tinha? Não aproveitou. Agora Deus vai tirar. Servirás a quem? Aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. 51. Ela, a nação, comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. A nação não ia deixar nada para eles comerem. 52. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas,
e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Agora olha o 53, igreja. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Deuteronômio é antes de 2 Reis. Aquela história que eu contei em 2 Reis foi depois disso aqui, Deus avisou. 54. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. Mesquinho como, pastor? De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer. Porquanto nada lhe ficou de resto, na angústia e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. É forte, né, igreja? Isso aqui. 56. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor e para com o seu filho e para com sua filha, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas, pela falta de tudo, na angústia e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Irmãos, aqui Deus diz, primeiro ele avisou. Isso aqui é muitos anos antes de qualquer cerco, de qualquer nação inimiga sobre o povo de Deus. Mas Deus avisou. Se vocês pararem de me servir com alegria, mesmo eu abençoando vocês, eu vou disciplinar vocês. E como é que Deus diz que vai disciplinar? Ele detalha aqui como seria. Ele diz, olha, eu vou enviar uma nação de longe, uma nação que vai falar uma língua que vocês não entendem. Imagina você ser atacado por um inimigo que fala na sua frente e você não entende o que ele está falando. Né? A angústia que isso gera, se ele está dizendo que vai te matar, que vai matar os teus filhos. É uma língua estranha. E aí eles vão sitiar o povo, a cidade de vocês. E nesse sítio eles vão comer todos os seus frutos. Os frutos das árvores, os frutos dos animais, não vai sobrar nada para vocês. Aí Deus diz qual vai ser a consequência disso. O mais mimoso de vocês, o homem, o mais delicado, aquele que tem mais restrições alimentares, aquele que não come de tudo, ele vai ser mesquinho, ele vai ser egoísta com a carne dos seus filhos, porque não vai dar nem para a mulher e nem para nenhum outro parente, porque não vai sobrar nada, ele vai comer tudo sozinho. A mais mimosa das mulheres, aquela que não quer colocar nem a planta do pé na terra, que se suja, ai, né? Tem nojo, ela vai comer a placenta que lhe nascer, que sair nos pés, e ela vai comer escondida, porque ela não vai querer repartir com o seu próprio marido. Irmão, isso aqui é relato de guerra. São coisas que acontecem em guerra. Mas Deus avisou antes. Deus avisou. E aí, às vezes, nós, crentes, servos de Deus, nos queixamos tanto, irmãos, de servir a Deus. Ah, Senhor, servir é tão difícil. Servir ao Senhor é tão complicado. Não, vou mais servir, não. Vou mais trabalhar. Não, esse povo é muito... O povo difícil é povo crente. Servir ao Senhor é complicado demais. Ou então nós até servimos. Mas nós servimos reclamando. Nós servimos murmurando, nós servimos com a cara fechada, nós servimos com tristeza, nós servimos, mas servimos com raiva. Queria estar em outro lugar, queria estar fazendo outra coisa. Servir a Deus é difícil, é ou não é? Mas será que é mais difícil servir a Deus do que ao inimigo?
Será que servir a Deus é mais difícil do que servir ao inimigo? Porque aqui diz o que é que o inimigo ia fazer. O inimigo ia deixar passar fome, coisa que Deus não deixa. O inimigo ia fazer com que um parente maltratasse outro, coisa que Deus não quer que nós façamos com os nossos parentes. O inimigo faz coisas que Deus não faz, mas nós achamos que servir ao inimigo é melhor. Nós reclamamos que servir a Deus é muito difícil. E servir ao inimigo é bom? Quem aqui já lembra como era antes? Quando você servia a Satanás? Como era naquela época? Sabe de quem foi que eu lembrei aqui, irmãos? Do filho pródigo. Filho pródigo estava na casa do pai. Era tudo como ele queria? Era não. Mas por isso ele achava que era ruim. Ele disse, pai, eu vou procurar uma vida melhor, eu vou sair por aí. Vou cuidar da minha própria vida, longe de ti. Eita Deus. E assim ele foi. Levou um dinheirinho, levou uma poupança, lá gastou tudo. Aí o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ei, mas ele só desejava, porque ninguém dava nada. Tem aquela expressão, comer o pão que o diabo amassou, porque ele amassa. Ele maltrata. Primeiro ele ilude, ele engana, vem. Vai ser bom, vai ser ótimo. Aí depois que você vem, ele bota uma corrente nas suas mãos, uma cadeia nos seus pés e toma um chicote nas suas costas. Aí só Jesus para nos libertar de lá, da escravidão ao pecado, da escravidão do mundo e nos trazer para o seu reino de volta. Então, irmãos, vamos comparar. Se servir ao Senhor está difícil, imagina não servir a Ele. Aí é que é difícil mesmo. Mas o povo de Deus, infelizmente, pensou que isso era aviso de mãe. Porque às vezes a mãe avisa, né? Que se tomar leite com manga, morre. Se fizer isso ou aquilo, morre. Aí o filho, a mamãe disse e não aconteceu. Papai disse e não aconteceu. Já sei, isso é aviso de pai, isso é aviso de mãe. Ei, pai e mãe, quando disser que vai fazer, tem que fazer. Para que o filho veja um exemplo de Deus, através de mim e de você. Senão ele vai achar que todo aviso é assim. Aí o povo de Israel ouviu os avisos de Deus, mas não levou a sério. E foi por isso que eles foram disciplinados pelo Senhor. Entraram na terra prometida. Na terra prometida tinha o quê? Leite e mel. Era tudo perfeito? Era não. Tinha que viajar para servir ao Senhor? Tinha. Mas era viajar com as mãos livres, com os pés livres. Tem que sair de casa para vir para a igreja? Tem, mas é com as mãos livres, com os pés livres. É de livre e espontânea vontade. É fácil? Muitas vezes não é. Vem o desânimo, vem a tristeza, vem até uma enfermidade. Mas nós somos livres para servir ao Senhor. O povo tinha que servir a Deus, tinha que matar um animal? Tinha. Tinha que adorar? Tinha. E tinha que fazer como? Com alegria. Só que o povo não fez. Recebeu a terra, recebeu as bênçãos e se esqueceu de Deus. Foi adorar outros deuses das nações. Deus avisou? Deus tinha avisado, irmãos, o que ia acontecer, sim ou não? E aí, aconteceu. Primeiro veio aquela história que eu citei no início, ainda em 2 Reis. Séculos depois veio o exílio assírio. Séculos depois veio o exílio babilônico. E depois, para concluir, veio a invasão romana no ano 70 depois de Cristo. Hã? Só. O povo dava uma melhorada, sunamita, depois caía de novo. Dava uma melhorada, mas o carro não
chegava até lá em cima. Aí descia de novo. E aí, peia. E o que é interessante é que o que Deus disse que ia acontecer, acontecia, irmãos. Por exemplo, falando sobre o exílio assírio e o babilônico, vamos ver o que Jeremias fala lá em Lamentações, capítulo 4, verso 10. Um irmão lê para mim. Lamentações 4 e 10. Depois de Jeremias. 4 e 10. Lamentações 4 e 10. Muito bem, em Deuteronômio é futuro. Se vocês não prestarem atenção no que eu estou dizendo, isso vai acontecer. Em Lamentações 4 e 10 é passado. Ele está dizendo o que aconteceu. E aí diz que as mulheres, outrora compassivas, ou seja, mulheres de coração grande, mulheres de muita compaixão. Parece que as mulheres têm mais compaixão do que nós homens, né? Tem mais pena. Mas aí diz que as mulheres cozeram seus próprios filhos. Por causa do aperto, irmãos. Talvez eram filhos que já estavam mortos, né? Morreram, e elas, para não desperdiçar a carne, tiveram a coragem de cozer os próprios filhos mortos. Então preste atenção. Deuteronômio é o início, antes do povo entrar na terra prometida. Em Josué eles entram, o livro seguinte. Passa um tempo, juízes, reis maus, que levam o povo à idolatria. Vem o exílio, o cativeiro assírio, ano 722 a.C. O povo não presta atenção. 500 e pouco vem o cativeiro babilônico. O povo vai para a Babilônia, passa 70 anos lá com isso aqui, com essas consequências. O povo volta melhor. Mas na época de Jesus, eles rejeitam o próprio Cristo. Eles rejeitam o Messias. Eles rejeitam a salvação. Eles não servem a Deus com alegria. O que acontece? A invasão romana. No ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois de Cristo subir ao céu, mais ou menos, os romanos cercam a cidade de Jerusalém. E teve um historiador judeu chamado Joséfo. Ele tem um livro chamado Guerra dos Judeus. Ele detalha, irmãos, ele detalha as angústias que os judeus sofreram. Porque você conhece um povo que foi mais judiado do que o judeu? Judeu vem da impressão de judiar, né? O verbo judiar vem de judeu, que tem a ver com maltratar, sofrer. O povo de Deus foi disciplinado. E aí ele disse o seguinte, em um dos livros que ele escreveu, um dos capítulos do livro, ele fala de uma Maria, filha de Eleazar. E ele diz, Maria, a filha de Eleazar, esse historiador, matou seu filho, essa não esperou ele morrer. Matou seu filho, depois assou-o e comeu metade, escondendo e guardando o restante. A fome era tão grande que ela esqueceu até que era mãe. Matou o filho, assou o filho e para não repartir com ninguém, ela escondeu. Comeu metade e escondeu a outra metade. A Bíblia tem capítulos assim. A Bíblia tem avisos. E baseado nisso, irmãos, eu queria sugerir que nessa manhã, eu e você que aqui estamos, quem está nos acompanhando pela internet, firmássemos um compromisso com Deus. Que compromisso é esse, pastor? De que nós vamos servir ao Senhor em todos os momentos, inclusive nos momentos de prosperidade. Na verdade, nós vamos servir a Deus ainda mais
nos momentos de prosperidade, nos momentos de bênção. Talvez esse momento já está chegando na sua vida. E aí você, hoje, antes de chegar, você já faz um compromisso com Deus, dizendo: Deus, pode mandar a bênção, porque quando ela chegar, eu vou continuar servindo ao Senhor. Na verdade, eu quero te servir ainda mais do que eu estou servindo agora. E tem mais. Eu quero te servir, Senhor, não de qualquer jeito. Eu quero te servir, Senhor, não com raiva no coração, não com tristeza, não. Eu quero te servir, Senhor, com alegria. Eu quero te servir, Senhor, com gratidão. Porque servir ao Senhor às vezes é difícil, mas é bem melhor do que servir ao meu inimigo. Não sei onde foi que eu assisti um supervisor dizendo para os supervisionados. Trabalhava com o público. Ele disse: olha, não esqueçam de sorrir sempre. Não esqueçam de sorrir sempre. Sorriam. Estejam sempre sorrindo. Ora, irmãos, se quem serve ao mundo deve estar sempre sorrindo, que dirá nós. E não deve ser um sorriso só da boca para fora. Tem que ser um sorriso de coração. Alegria em servir ao Senhor. Sabe por quê, igreja? Às vezes nós... Não sei se isso já aconteceu com você ou está acontecendo. Às vezes nós fazemos algo para alguém que não fez nada por nós. Às vezes nós fazemos algo para alguém que não vai fazer nada por nós. Mas quando nós servimos a Deus, nós fazemos algo por aquele que já fez tanto por nós. Quando nós servimos a Deus, nós fazemos algo por alguém que não apenas fez muito por nós, mas ainda promete que vai fazer, que ainda fará. Quem crê que Deus ainda fará grandes coisas por nós? Então, se a gente faz por quem não merece, que dirá por quem merece? Por quem nos ama, por quem cuida de nós, quem nos protege e ainda diz que nós vamos morar no céu com Ele. Não para de servir ao Senhor. Não deixa de servir ao Senhor e sirva com alegria no coração. Vamos fazer que nem diz o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor, não de qualquer jeito, com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabendo disso, ele diz: entrai por suas portas, não com reclamação, não com murmuração. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Deus merece que o sirvamos com alegria. Que assim nós decidamos fazer a partir de agora. Se você já tem feito, continue fazendo. Se você não estava servindo a Deus, se você não estava servindo a Deus com o coração certo, arrependa-se hoje. Peça perdão e uma nova oportunidade de fazer como agrada a Ele. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão, Senhor, começando por mim mesmo. Muitas vezes, Pai, a minha atitude interior não é como o Senhor gostaria que fosse, Pai. Quantas vezes a tristeza, a raiva, o desânimo quer entrar, Senhor, no nosso coração. E muitas vezes, por isso, paramos de te servir. Paramos de fazer o que te agrada, o que o Senhor nos ordenou. Ou às vezes nós até fazemos, Senhor, mas fazemos só exteriormente. Porque interiormente nós não estamos te agradando, Pai. E eu quero pedir perdão por mim,
porque eu sei que eu sou falho e eu quero melhorar, Senhor, a cada dia. Eu quero te servir, Senhor, cada vez mais. O Senhor sabe que eu quero te servir cada vez melhor. E não é pelo que o Senhor vai fazer, Senhor, é pelo que o Senhor já fez na minha vida. Pai, se eu estivesse servindo ao inimigo ainda, eu tenho certeza que eu não estaria mais vivo. Eu já teria perecido, Pai. Eu já teria, Senhor, acabado com a minha própria vida, se eu estivesse servindo ao inimigo da minha alma, porque era isso que ele queria, que eu me destruísse. Mas quando eu sirvo ao Senhor, mesmo que nós venhamos a passar por angústias, necessidades, dificuldades, é tão bom, Pai, sabermos que nós temos um propósito, que nós estamos diante do Teu plano para as nossas vidas. Então eu não sei como está a situação do Teu povo, eu não sei, Pai, o que eles estão enfrentando. Se estão enfrentando angústia, que sirvam ao Senhor com alegria nos momentos de angústia. Se estão enfrentando o Senhor, aliás, experimentando momentos de alegria, prosperidade, que continuem servindo ao Senhor nos momentos de prosperidade. Que assim nós façamos, para a honra e glória do Senhor, é que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Já vamos encerrar o nosso culto matinal desta manhã, agradecendo a Deus pela presença de cada família que aqui chegou. Que Deus continue abençoando o lar, a casa de cada um de vocês. Que seja com o restante deste dia, esta tarde, que seja um momento de paz, de meditação também. E logo mais à noite, voltando para servir ao Senhor com alegria. Amém? Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima manhã a todos. Que Deus vos abençoe. Amém.